Então vamos lá, pessoal, vamos às nossas previsões para o primeiro trimestre. Meu nome é Gabriel Lopes e esse é o canal Cure Sua Vida. Hoje nós vamos fazer uma leitura intuitiva referente aos próximos 3 meses. O que você pode esperar aí dos próximos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, nessa leitura intuitiva em 3 grupos. Grupo 1, Tarô Tradicional, aqui Universal de White. Grupo 2, Oráculo de Lavanda. Já já vou te explicar como vai funcionar essas leituras para você escolher o seu oráculo. E grupo 3, Baralho da Vovó Cigana. Como é uma leitura intuitiva, busque adaptar a sua realidade e pegue apenas aquilo que ressoar com seu coração. Nos 3 grupos, eu vou deixar uma mensagem final pelo Oráculo dos Delfos e também pela Carta das Runas. E agora, aproveitando para convidar vocês, aqueles que já me acompanham no Instagram, já estão sabendo em primeira mão, nós vamos ter um sorteio no dia do meu aniversário aqui no canal, dia 9 de fevereiro. Eu estou fazendo uma ação solidária para apoiar ali os estudos de uma sobrinha minha. E você vai concorrer, aqueles que quiserem participar desse sorteio, no dia 9 de fevereiro, a uma pintura em tela, que é essa aqui que vai ficar durante toda a leitura conosco. Ela vai estar aqui na nossa parede enquanto eu faço a sua leitura. Esse querubim é uma pintura autoral aqui minha, tá bom? Ele vem aqui com toda uma autenticação, tem aqui a minha assinatura, datado, tem aqui também um carimbo para colocar ali também como uma marca, né, de garantia que foi feita por mim. E você vai receber, né, aquele que participar do sorteio e concorrer a ela, independente de quem ganhar, o envio dessa tela vai ser por minha conta. Então, serão 3 prêmios. A tela para a primeira pessoa. Segunda, uma consulta por videochamada completa comigo. Um aconselhamento completo de 1h30. E o terceiro ganhador vai ganhar uma sessão de constelação familiar, tá? É uma constelação sistêmica feita pelo Arnaldo Mota, que já me acompanha e atende aqui as minhas clientes há muitos anos, tá bom? Sentiu aí de participar da nossa ação solidária? Tem um QR Code já aqui na tua tela. Esse QR Code te direciona para o WhatsApp para falar comigo, que é a única forma de participar. Então, clientes, alunos, amigos e inscritos do canal são bem-vindos a participar do sorteio do dia 9. Vou fazer esse sorteio aqui durante um vídeo de Reiki com o nosso irmão Edson Sujizaki. E aí, para participar, QR Code ou na descrição do vídeo, primeiro comentário, fala comigo ali pelo link do WhatsApp ou escaneia para ir para o WhatsApp e seja bem objetivo. Gabriel, quero participar do sorteio. Aí eu vou te passar as orientações para você participar. Porque até mesmo eu preciso dos seus dados e ali para poder fazer o seu cupom para a nossa urna. Tudo é feito diretamente comigo, tá bom? Não faço nenhum outro tipo de campanha ou qualquer parceria que não seja assim, sempre falando comigo diretamente via WhatsApp. Tanto para consultas, orientações de curso, links oficiais, sempre na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Gosto sempre de frisar isso, porque já teve muitas pessoas tentando plagiar aí a minha imagem nas redes sociais, tá bom? Então, sentiu no coração, vem participar dessa campanha. A cada R$10 de contribuição, você gera um cupom para participar do nosso sorteio. E agora, escolha Tarô Tradicional, Oráculo de Lavanda, Baralho da Vovó Cigana. Que a sua previsão do primeiro trimestre seja abençoada. Espero que o seu ano esteja começando abençoado. Que Deus nos guie, que seu anjo da guarda te proteja e vem comigo. Então vamos lá, primeiro grupo, vamos às previsões para o primeiro trimestre, referente a janeiro, fevereiro e março. Se você pulou a abertura do vídeo, recomendo que assista, porque lá eu estou falando sobre a nossa campanha e o nosso sorteio, que vai ser ali no dia do meu aniversário, 9 de fevereiro, e você pode concorrer, entre outros prêmios, a essa pintura em tela que está aqui na parede, tá bom? Firma teu pensamento, salve a espiritualidade, descruza braços e pernas, eleva teu pensamento a Deus, com a permissão de Deus para fazer a sua previsão, a sua leitura, que a espiritualidade te proteja, abra teus caminhos, que teu mentor e anjo guardião esteja à sua direita. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas ampara, bondade conduz. Teus olhos nos rege noite e dia, e eu te agradeço por ser o meu guia. Salve a espiritualidade, salve a Jesus primeiro. Salve meu povo cigano, a toda a linha do Oriente. Vamos trabalhar. Traz a mensagem, mostra os caminhos, traz a prioridade da espiritualidade para esse primeiro trimestre de 2026, janeiro, fevereiro e março, para o grupo 1,
que se conectou aqui com o nosso tarô tradicional, o nosso tarô rosa. Firma teu pensamento em Deus. Salve a espiritualidade. Salve a sua estrela. Traz a mensagem pela cruz celta. Mostre o conselho da espiritualidade para o primeiro trimestre, grupo 1. Lembrando que essa leitura vai ser complementada com outros oráculos, tá? Ancoragem. Ancoragem da finalização, tá? Aqui vamos para uma primeira mensagem que pode estar falando dos últimos 4 meses, dos últimos 4 anos, das últimas 4 semanas, tá? Porque tem muito casa 4. E a casa 4 é uma forma do seu mentor, o seu anjo guardião, ou pense assim na espiritualidade amiga que te ama, que te protege, que quer o seu bem maior. Ela quer uma reflexão muito séria do grupo 1. Comece no primeiro trimestre, mas pegue essa energia com fé e questione a estabilidade das suas relações, a fidelidade, o compromisso das suas relações. É como se fosse um convite a não sacrificar-se mais, seja mental, emocional, saúde, antes de ter compromisso com o outro. O seu mentor quer o que eu te diga? Tenha compromisso com você mesmo, tá bom? Porque a casa 4, ela vem trazer essa reflexão de que muitas vezes nós nos levamos a uma exaustão, a um limite, a um excesso, porque nós temos compromisso às vezes com o filho, com o marido, com a esposa, com o que o outro quer, com o que o outro gostaria, mas daí a gente se coloca numa situação de vulnerabilidade. Aí nós, de alguma forma, nos colocamos num papel, seja por insegurança, seja por medo, seja até mesmo uma autossabotagem que pode envolver a nossa carência inconsciente. Aí eu me coloco numa situação de dificuldade, porque naquele momento eu não consigo perceber que eu mesmo, naquele momento eu não estou em condição de cuidar do outro. Naquele momento eu preciso ser cuidado. Então, dentro do primeiro trimestre, não é que a espiritualidade, quando traz essa casa 4, questionar a estabilidade, porque é uma leitura coletiva, intuitiva, então você tem que ter essa responsabilidade também. Não é que todo mundo vai encerrar os compromissos, seja de um casamento, de uma relação, de uma parceria, mas deve ser olhado para as relações que eu venho caminhando e nutrindo até aqui, para que erros não se repitam, tá? Por que eu estou dizendo para as relações? Porque namorados vêm ancorar e questionar os caminhos que eu estou seguindo ou que eu estou deixando. Casa 4. E aí vai ter um peso muito grande logo no começo do jogo, falando assim, agora é o momento de redefinir o seu lugar, a sua casa, talvez redefinir as suas relações, que isso pode ser que traga mais paz para você, para os seus filhos, ou ressignificar quem entra no teu ambiente de trabalho, na tua casa, na tua comunidade, no teu espaço sagrado, porque o 10 de copas, ele é um convite. Tá vendo que as pessoas estão celebrando? Então, aquele que entra no teu campo para te pôr para baixo, para te depreciar, para te diminuir, para te ficar enchendo de insegurança e comparações, então é óbvio que isso não é algo que a sua espiritualidade quer ao seu lado. Então, no teu primeiro conselho, aqui sobre esse primeiro trimestre, tem que ressignificar as suas relações. Os sinais são claros, então é só quem não quer ver e quem não quer ouvir. Não deixe mais sobre a tua cabeça, sobre a tua coroa, tá? Esse abuso, ou essas pessoas, ou esses compromissos que sufocam. Que daí você tem que abrir mão de sonhos próprios para estar sempre só, então só estamos bem quando eu só estou olhando para o sonho dele ou para o sonho dela. Só estamos bem quando eu faço a vontade de todos. Então não estamos bem. Então eu estou tirando proveito da sua pessoa, tá? Então essa casa de ouros fala muito sobre a estabilidade. Antes de prover a estabilidade ao outro, eu preciso estar estável. Antes de eu me preocupar com o sacrifício num contexto de pôr a tua energia vital, toda a sua potência, a sua intelectualidade, a sua inteligência, os seus dons
a serviço do outro, mas eu não posso ser negligente comigo, tá? Então, aqui no primeiro trimestre, a espiritualidade traz esse checkmate para o grupo 1, pela Rainha de Espadas, de que se tiver que escolher algo nesse primeiro momento, escolha a si mesmo. Seja justo com você, tá? Não aceite migalhas. Tudo na vida é um capítulo, início, meio e fim. E às vezes, quando uma coisa se encerra, é a oportunidade de uma nova história. Então, é um momento de movimento para esse grupo. Se você priorizar fatores externos, pode ser que você perca essa janela de tempo que está sendo dita aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que a espiritualidade tem a dizer para vocês pelo oráculo dos Delfos. Vamos colocar aqui oráculo dos Delfos para complementar essa primeira mensagem. Firma teu pensamento. Salva a espiritualidade. Firma teu pensamento em Deus. Grupo 1, primeiro trimestre. Traz pelo oráculo dos Delfos a prioridade da espiritualidade, o conselho da espiritualidade. Salva os trabalhadores do Cristo. Traz a mensagem pelo oráculo dos Delfos, grupo 1. O que eles precisam fazer, saber ou reconhecer nesse momento, no primeiro trimestre. O tímido amor, a verdade dói, a estrela, que quando eu derramo, a estrela veio de ponta cabeça, derramar o próprio potencial, né, ou desperdiçar o próprio potencial. Ok. Ó, aqui tem várias linhas de cuidado, tá? Porque a timidez a ser vencida, ou tímido amor, aqui não é só o amor pelo outro, tá? Aqui pode estar falando também de ser mais sincero no primeiro trimestre com aquilo que você ama. Eu vou dar uma experiência minha, pessoal, que eu percebi durante uma consagração de ayahuasca. Recentemente a gente foi para uma comunidade perto da mata, do rio, e a gente fez uma consagração lá em meio ao rio, ao bambuzal, aquela coisa assim mais natural e mais gostosa possível. Aí eu percebi uma pessoa que disse da seguinte forma: eu não posso contar a ninguém que estou aqui, porque senão podem parar de falar comigo ou vão me julgar. Então, esse contexto serve para vocês como um molde do que a espiritualidade quer trazer aqui. Às vezes, nós sentimos constrangimento de mostrar a nossa verdade, de mostrar o que a gente gosta. Às vezes você pode deixar coisas simples do dia a dia, e eu nem estou falando pela vaidade, eu estou falando só de expressão genuína da tua personalidade. Às vezes você pode deixar de usar uma roupa que você gosta, um acessório que você gosta, ouvir uma música que você gosta, fazer algo, frequentar algo, se permitir conhecer algo por medo do julgamento, ou por medo das projeções, das convenções, da criação que você recebe ali desde berço. Então aqui a espiritualidade fala muito assim: assuma a tua verdade, grupo 1. Não peça permissão, porque a tua beleza no mundo é ser diferente, é ser você. Todos nós, sem exceção, temos algo a trazer no mundo, mas nós somos únicos. Então, enquanto eu fico tentando replicar ou seguir o caminho do outro, o caminho que me disseram, eu não consigo expressar de forma genuína aquilo que eu tenho a fazer. Tá vendo a feiticeira? Então é uma forma simbólica. Claro que não todos aqui vão se conectar com a linha da magia, ou da espiritualidade, ou dos oráculos. Mas aqui esse arquétipo da feiticeira, esse arquétipo da verdade nua, é como se falasse: antes de saciar a sede de alguém, você precisa saciar a tua sede de espírito, de conhecimento, de amor, de desejos. Então primeiro você tem que saciar a tua sede, para que você se torne ali um jarro, né, cheio, para depois matar a sede do outro. Então, seja o que for que você precisa fazer nesse ano ou nesse primeiro trimestre, aprenda a fazer as coisas sem vergonha, sabe, sem medo de ser julgado, tá bom? Porque aqui fala aqui, ó, pelo processo que você está vendo aqui, tem muitas cartas onde a pessoa tem a sua vontade, tem os seus anseios, mas parece que não se permite expressar. Então esse é um dos conselhos que vem aqui. A espiritualidade também fala
sobre ter um entendimento, é diferente quem te apoia e de quem é curioso sobre sua vida. É diferente de quem está na mesma sintonia e de quem tem apenas curiosidade, justo para depois ter meios para distorcer as suas falas ou te julgar ou gerar situações. Então também existe um joio do trigo. Cuidado com quem te bajula demais, porque eles trazem muito essa energia de pessoas que também às vezes só fica perguntando as coisas por curiosidade, mas de fato não apoia a tua jornada, ou não vai torcer por você, ou não vai virar teu cliente. Já viu aquela diferença daquela pessoa que chega, compra ou vem com decisão, e daquele que fica eternamente fazendo orçamento, mas não compra nada? Fica eternamente perguntando para Deus e o mundo e nunca dá um passo? Então é saber diferenciar isso, tá? Aquele que vem só por curiosidade, só para entender o teu espaço, o teu jeitinho, o teu preço, cuidado com muita conversa fiada, tá? Que essa é uma das características do que eles querem banir do seu caminho no primeiro trimestre. Aí a espiritualidade fala de bastante conexão junto aos seus guias, alguns aqui talvez até sonhando ou tendo alguma manifestação mais forte, porque aqui fala do guia, né, pegando pela mão ou trazendo a mensagem ou se conectando. Então é um bom momento também no primeiro trimestre para exercer os seus estudos espirituais, mediúnicos, meditativos, buscando essa conexão mais genuína com o que você entende por Deus, por fonte criadora. Porque aqui eu não sou de falar nesse canal sobre religião. Aqui é um canal de espiritualidade. Então desde que você esteja buscando algo que represente a vida, o bem, o caminho do amor, o caminho da sua ascensão, isso é Deus. Não importa o nome que é dado para isso, tá bom? E aí fala muito sobre esse processo de que quando você tem essa seleção, essa intuição de viver a sua verdade, mas tendo esse pezinho de malícia, um pouquinho de malícia faz bem. Um pouquinho de malícia nos protege de pessoas sem vergonha. Aí faz a gente também colocar a língua dentro da boca e a gente começa a perceber com quem eu devo falar e com quem eu devo ignorar, com quem eu devo silenciar. Então aqui fala muito sobre isso para vocês no primeiro trimestre. Se você conseguiu fazer a soma ali da primeira mensagem com essa, você vai conseguir destravar e resolver aí muito problema que está vindo às vezes sobre a tua vida íntima, a tua vida pessoal, a tua vida com os filhos, a tua vida no trabalho, porque você conseguiu linkar o que foi falado ali sobre a estabilidade e sobre o conselho aqui do Oráculo dos Delfos, tá? Vamos para o nosso conselho das runas para o grupo 1. Lembrando que essa é uma leitura intuitiva, janeiro, fevereiro e março, os próximos 3 meses pelas runas. Nós estamos no primeiro grupo, grupo 1. Traz a mensagem das runas, traz o conselho final para o grupo 1. Da gás, a runa da superação e dos ciclos, o búfalo, que também representa Yansan, Urus, Kauna. Então vamos começar aqui por Dagás. A primeira runa, ela vem falar sobre reavaliação e mudanças de atitude. Só que aqui pode também não ser só você mudando de atitude, pode ser as pessoas que mudam de atitude com você conforme conveniência. No sentido luz, para você é ótimo, tá vendo o portal que se abre? Então é o momento de abrir um novo ciclo, onde você realmente vai começar a ter mudanças de comportamento e atitude que traz a tua libertação. Porém, uma vez que você muda para o teu melhor, também haverá pessoas que vão mudar a atitude com você, porque daí talvez você já não se torna mais tão conivente ou conveniente a eles, tá? Então fala muito sobre isso. Às vezes no processo de libertação preciso deixar pessoas para trás, principalmente peso morto, tá? Então aqui Urus, nós temos a força para os términos e novos começos, e aqui fala muito de tomar muito cuidado com apego. O apego impede a sua libertação. Então aqui fala muito daquele comportamento também de manada. Às vezes é claro que juntos nós somos mais fortes, mas aqui também fala sobre essa dificuldade de assumir a independência ou desapegar daqueles que atrapalham a tua jornada. Nós temos aqui na última runa, Kauna, falando sobre revelações, tá? E falando muito sobre visão espiritual.
Então, aquelas pessoas aqui, principalmente as pessoas que já passaram por escolas iniciáticas, Rosa Cruz, ou fazem práticas meditativas, vocês podem até pesquisar aí aquelas meditações que a gente trabalha muito Ajna Chakra, né? Às vezes olhando para a chama da vela ou para um ponto de concentração. Aqui fala muito desse grupo tendo que ativar mais a intuição por meio da concentração. Buscar concentrar para revelar, silenciar para receber algo. Tá? É o que eu vejo aqui para o grupo 1. Agora nós vamos ao grupo 2. Então vamos lá, grupo 2. Para você que se conectou com o oráculo de Lavanda, vamos às previsões aqui para o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Lembre que é uma leitura intuitiva. Busque adaptar a sua realidade e pegar aquilo que ressoar com o teu coração. Além do oráculo de Lavanda, nós vamos complementar com o oráculo dos Delfos e Runas. Se você pulou a abertura, recomendo que você assista, porque lá eu convido vocês a participar de uma campanha e você vai concorrer entre essa pintura em tela que está aqui na parede e outras premiações no dia 9 de fevereiro. Firma teu pensamento em Deus, salve a espiritualidade, salve a Jesus. Grupo 2, Oráculo de Lavanda. Salve Santa Saracali, salve meu povo cigano, salve a linha do Oriente, vamos trabalhar. Que seu mentor e anjo de guarda esteja ao seu lado, à sua direita, que a espiritualidade abra seus caminhos em 2026. Firma teu pensamento em Deus, salve a espiritualidade. Firma teu pensamento. Salve a espiritualidade, salve meu povo cigano, salve ao Mestre Jesus, meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas ampara, bondade conduz. Teus olhos nos regem noite e dia e te agradeço por ser o meu guia. Traz a mensagem pelo oráculo de Lavanda, traz as previsões, traz a prioridade da espiritualidade para o grupo 2. Orienta para que eles tenham um excelente trimestre ou mostra o melhor caminho. O 4, casa 4 está batendo forte nesse ano. Que ano 1, né? Ano de recomeço. Então, quem deixou coisa por fazer, digamos, no ano anterior, ano 9, a gente sabe que no calendário astrológico tudo vira em março, né? Mas aqui fala muito das pendências do ciclo anterior que já não cabem mais, né? Para que você consiga seguir. Muito interessante que no grupo 1 a espiritualidade também se concentrou demais na casa 4. Então o que isso significa? Aqui nós temos o mago, temos a imperatriz, já vou chegar nos arcanos maiores, mas é muito interessante que eles estão batendo muito nessa tecla. Então possivelmente para todos nós, o nosso senso nesse ano de construir estabilidade ou de trabalhar a nossa segurança. Estabilidade, quando eu digo, eu não falo só sobre estabilidade financeira, ela é importante sim. Que a nossa vida ela gira em torno de questões também materiais, né? A nossa sobrevivência, a nossa subsistência. Mas aqui é mais, vai além. Então pense que esse ouro que está na mão dela junto com a lavanda representa a nossa estabilidade emocional, espiritual, mental, né? Lembra que nós vamos ter lá quando fiz o aulão de astrologia, ano de Ogum, né? Ogum é linha do que? Do cumpridor de leis. E aí você traz a justiça junto ao arcano da manifestação, o arcano da magia, falando sobre o primeiro trimestre de vocês. É um período onde muitos de vocês talvez mal viraram o ano e já estão tendo que tomar decisões muito sérias. Ou estão sentindo que não vão poder mais adiar decisões. Eu não vou poder mais adiar posicionamento. Eu não vou poder mais adiar os meus sonhos. Eu não vou poder mais adiar essas relações que me sugam. Porque o eremita, ele fala muito sobre essa questão de quando eu sinto que não há mais tempo para atraso. Não há mais tempo a perder, tá? Então isso aqui é muito interessante, que a energia de vocês, ela vem num tom de muita reflexão. Sabe aquele sentimento do copo meio cheio, meio vazio? Perceba que ela tem uma taça de pé e uma taça derramada na mesa. E você percebe que ela nem olha para o que está acontecendo.
Por que será, Gabriel, que apesar das taças, uma está derramada, ela nem olha para isso? Que é uma forma do oráculo falar que às vezes questões emocionais podem nos cegar. Às vezes quando a gente não está bem no nosso coração ou não está seguindo o nosso coração, isso vai afetando um pouquinho de tudo. Aí o trabalho já não fica legal, não dá mais vontade de se conectar com as pessoas que a gente gosta, a gente começa a isolar, ou a gente não tem com quem compartilhar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Então a espiritualidade fala para vocês não fecharem a energia no primeiro trimestre, porque senão isso pode reverberar durante o ano. É como se falasse, mesmo que talvez não esteja tudo nas suas mãos, ou tudo da forma como você gostaria, mesmo que você esteja sentindo talvez alguma pressão aí ligada ao teu primeiro trimestre, o que a espiritualidade fala aqui para vocês é para vocês se concentrarem em pegar aquilo que minimamente te passa segurança, aquilo que te dá segurança. Se nesse momento você falar, Gabi, a única coisa que eu tenho segurança hoje é meu trabalho, então mergulhe de ponta cabeça, sabe? Se joga nesse trabalho, case-se com essa energia que nesse momento, se esse campo for bom, e cresça. Se não é nesse momento, Gabi, a única coisa boa nesse momento é meus filhos. Então se apegue a esse sentimento para conseguir curar outras coisas. Nesse momento a única coisa que me sustenta é a espiritualidade. Então se agarre a isso. Então esse elemento do valor, ele é um valor aqui mais a nível do espírito, ó, a espada. Falando que alguns cortes, algumas decisões são necessárias. O que você não pode se permitir mais em 2026 é permanecer em jogos de ilusão, em jogos de falsa beleza. Perceba aqui que enquanto você tem aqui a borboleta te distraindo, ó, a borboleta aqui, mas o perigo está aqui, ó, tem uma cobra dentro dessa xícara. Enquanto a borboleta te distrai, olha a cobra. Então o que isso significa? Que a espiritualidade quer muito que o grupo 2, se você se conectou com esse oráculo, ou se você escolheu mais de um e está complementando, aquele que errou uma vez vai ferir de novo. Aquele que de alguma forma já traiu a sua confiança, ou que na sua ausência talvez desferiu ali algum tipo de palavra, algum tipo de comportamento, é como se fosse um leve puxão de orelha, tá, grupo 2? Mas aqui tem essa energia. Até quando você vai se colocar em posição de ser enganado, de ser traído? Até quando você talvez vai trair a si mesmo, os seus princípios, o seu sentimento, a sua vontade, a sua fé? Então, se é você se aí traindo os seus próprios valores, a sua vontade, ou permitindo que se repita esse ciclo, é nesse trimestre que você rompe esse ciclo, tá? Então é muito importante no primeiro trimestre não ter medo de acreditar que você merece coisas melhores, ó, o campo da família, o campo do fruto, exemplo, formar uma nova família, quem sabe ser pai ou mãe, se esse for um desejo do teu coração. É como se falasse assim, enquanto a vida, a espiritualidade quer te apontar o quanto você merece a construção de algo que seja saudável, vai ter um movimento inverso que tenta te convencer que não. Não, talvez vamos colocar, lembra a questão do tempo da abertura? Tarde para ser feliz. É tarde para recomeçar. Eu já estou com uma idade X, então se eu não me realizei na vida afetiva até hoje, talvez não seja mais para mim. Então cuidado com essas pegadinhas mentais, porque é assim que o plano inverso trabalha. Ele tenta derrubar as pessoas, afastar a gente do nosso próprio sentimento de valor. Aí a gente se acostuma com isso daqui, com o isolamento, com a solidão. Aí a gente se acostuma com relações que nos fazem mal. Aí a gente se acostuma a ficar numa mesa com pessoas que a gente já não quer estar. Então aqui fala muito sobre um trimestre onde eu tenho que buscar a sinceridade. Mas eu sinto que é uma sinceridade mais onde eu vou ter que ser sincero comigo. Não é sobre com o outro, tá? Vamos complementar isso com o oráculo dos Delfos,
para ver o que surge aqui para vocês. Grupo 2, Oráculo dos Delfos. Firma teu pensamento em Deus. Salve a espiritualidade. Salve a Jesus. Firma teu pensamento. Com a permissão de Deus, traz pelo Oráculo dos Delfos, complementa, traz a mensagem, a prioridade, o conselho, que o anjo guardião esteja à sua direita. Grupo 2, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Revela a mensagem da espiritualidade pelo Oráculo dos Delfos. A escolha. Melhor escolher do que ser escolhido. A ociosidade. Aqui tem duelo espiritual, hein? Aqui é um negócio mais de batalha espiritual. Por quê? Ó. É como se fosse um sentimento a ser quebrado, tá? Tá vendo a dúvida? A escolha, ó. Então pense que essa pessoa que está nua aqui está vulnerável, ó, olhando aqui para as duas opções. E aí você vai perceber os arquétipos que os seus guardiões trazem. A cegueira, ó. E aí você vai perceber que a pessoa está abraçada com a criança, mas ela mesma não pode ver. Ou seja, eu tenho que olhar pelos olhos do outro. Enquanto uma criança, o que está acontecendo nessa imagem, nesse oráculo? Enquanto uma criança vê o arco-íris, ela conta para o outro como é. É como se fosse passar a percepção. Então pense que nesse simbolismo é como se os seus guardiões estivessem falando assim: às vezes, no plano terreno, vocês ficam tão atribulados, com a cabeça tão acelerada, que vocês não conseguem enxergar o óbvio. E aí que entra a espiritualidade, muitas vezes por meio de intuição, percepção, às vezes usa alguém, uma música para te passar uma mensagem para ver se você presta atenção no que está acontecendo. Porque do lado de lá, eles conseguem olhar isso daqui de uma forma mais ampla, essas possibilidades de linha do tempo. Então aqui fala muito sobre situações como se tivesse um duelo espiritual também, que é o que quer complementar o teu jogo, que você tem algo a fazer, algo a compartilhar, mas a energia, ou se você quer, não sinto de colocar isso nesse sentido de discurso de obsessão, não sinto de pôr dessa forma, mas pense assim: existe todo um movimento que se nutre da tua ociosidade, que se nutre da sua desistência, que se nutre quando você deixa algo pela metade, que se nutre quando você começa e deixa as coisas por fazer, que se nutre quando você sonha, mas não se permite realizar. Então seus mentores querem quebrar esse vampirismo que é colocado sobre a tua energia. Perceba como a pessoa vai no pescoço. Então, nesse simbolismo, o que a espiritualidade coloca dentro do possível, você vai ter que buscar mais no primeiro trimestre. Se você se conectou com essa leitura, se você escolheu estar aqui, você vai ter que se buscar um pouquinho mais dentro de proteção junto à espiritualidade. E aqui eu, de novo, não estou falando de doutrina, de guardião, de rituais, aí cada um segue o caminho que está no seu coração. Mas trabalhe mais essa questão de fortalecer a sua própria fé. Sabe, vamos dizer que você fala assim para mim: Gabi, eu faço uma oração, depois eu tenho um pesadelo. Aí, se você parou de fazer oração, na verdade você fez exatamente o que o plano inverso quer. Porque quando você fez a prece e você não conseguiu dormir, você perdeu o sono e teve pesadelo, ali você começou um processo de banimento, de batalha espiritual. Então o que você deveria fazer, ao invés de ficar inquieto, com medo, ou se afastar do caminho da prece, você deveria dobrar teu joelhinho e orar quantas noites for necessário até que aquele incômodo desapareça, até que você possa dormir o sono do justo. Então o caminho espiritual não significa que as coisas é fácil. Eu vejo muita gente de uma forma assim, parece um espírito de porco, que fala, por exemplo, assim: ai, se fé salvasse, o lugar era rico. Ai, se isso fizesse, não sei o que, não sei o que. Ué, desde que esse mundo é mundo, ele é dominado por igrejas. E aí, o mundo não continua em guerra, em miséria, em todo tipo de coisa?
Então está na hora da gente entender que espiritualidade não significa que o mundo é um arco-íris. Ela é o que nos capacita, nos dá força para a gente se tornar pessoas melhores. Porque se na tua fé, na tua doutrina, na tua religião, você não se torna uma pessoa melhor, então sinto muito, você está muito afastado de qualquer caminho que te leve à divindade. Ou que você acha que é Deus. Porque para só viver num grupo social, para ser aceito, para fingir que seguimos um caminho de fé, mas para continuar sendo seres humanos escrotos, não faz sentido. Então esse primeiro trimestre fala sobre isso. Está na hora de parar de ser inocente. Tudo tem consequência. Seja energética, seja mental, seja espiritual. Então não dá mais para ser lobo em pele de cordeiro. Escolha um lado. Ou pense muito bem com quem você anda. Com o que você profere. No que você estuda. Tá? Então aqui fala muito sobre esse caminho espiritual. No caminho espiritual não há meio termo. Ou serve a luz ou serve a sombra. Não dá para estar dos dois lados. Nós somos seres encarnados sim, num mundo igual os espíritas gostam de dizer, de prova e expiação, por exemplo. Nós temos nossa luz e a nossa sombra, mas o nosso caminho é buscar a luz. Do mesmo jeito que a semente vem da escuridão. Já viu uma plantinha nascendo? Ela nasce lá, ó, no podre, na terra, cheia de minhoca, cheia de não sei o quê. Mas o que ela busca? A luz. Nós somos essa semente. Temos ali, sim, a nossa escuridão, mas o nosso caminho é buscar algo que te melhora, que te eleva, tá? Então é como se falasse, não dá mais para negar o chamado da espiritualidade ou as mensagens ou as percepções que você tenha. Eu sinto que esse grupo precisa levar um chacoalhão, do tipo escolha um lá, e depois não reclama. Ou leva com seriedade talvez as suas habilidades, os seus dons, a sua vontade ou sinais que você está recebendo, porque aqueles que insistirem no caminho de serem consumidos ou estarem com pessoas que te levam para uma vida muito densa, aqui pode também ser um caminho sem volta. Tá bom? Vamos lá. Runas. Firma teu pensamento. Grupo 2. Traz a mensagem pelo oráculo das runas. Traz as 3 mensagens finais, o conselho final para o primeiro trimestre. Ágalas, a runa do tempo e do destino. Perdra, o desconhecido, a ancestralidade, as Yabás. E Jara, justiça, colheita, fertilidade e transformação. Ó, a sabedoria ancestral garante a tua colheita. O que isso significa? Estude mais, reconheça mais a tua história, o teu passado. Estude sobre registros akáshicos, sobre projeção astral. Estude os rezos antigos, as benzedeiras, o conhecimento antigo. No passado existe muita sabedoria. A nossa ignorância, muitas vezes a nossa vaidade de não se permitir talvez aproveitar a história, muito do passado é um roteiro para o futuro, tá? Muito do que aconteceu com várias civilizações é sempre um roteiro do que a nossa há de passar, mas as pessoas preferem se achar sempre especiais, né? A última bolachinha do pacote, como se nós fôssemos imunes ao que já ocorreu no passado. Então essa runa, ela cobra muito isso. Se conecte à busca pelo destino ou pelo desconhecido. Ela é permitida, mas precisa ter sabedoria. Precisa ter sabedoria do como se usa o conhecimento, como se conecta e como se passa. Então, aqui eu sinto que tem muito esse processo de vocês, desse grupo, ou talvez se você está confiando muito cegamente em alguém aí que possa estar, talvez, te doutrinando ou moldando o seu espiritual de uma forma negativa. Aqui fala muito sobre você ter cuidado com as forças naturais.
com a força da vida. É como se fosse, não subestime a tua força, mas também a força dos acontecimentos à sua volta. Tá? Lembre-se que o ovo ele representa a própria vida. Tudo vem dele. A nutrição, a formação da vida, todos os elementos estão ali. Mas daí você percebe as rachaduras na casca? Então é uma forma da espiritualidade meio que ao mesmo tempo que quer te puxar a orelha, te acolher. Entender que talvez todos os desafios que você teve até aqui, pense que você é esse ovo com a casca rachada, que está prestes a nascer uma nova vida. Eu sempre falo que proporcional à sombra é a luz. Então, muitas vezes, aquele que está sendo mais desafiado a tentar, a desistir ou a ir para o caminho do erro, é o que mais tem potencial para se converter ao bem. Tá bom? Porque o caminho de neutralidade não gera mudança no mundo. Pessoas neutras não transformam nada. É o que eu vejo para o grupo 2. Agora nós vamos ao terceiro e último grupo. Então vamos lá, terceiro e último grupo, para você que se conectou com o nosso baralho cigano, da vovó cigana, e na sequência, oráculo dos Delfos e das runas. Grupo 2, quem ouviu ali para complementar, a batalha espiritual ali está forte, hein? Firma teu pensamento em Deus. Lembre-se que se você já chegou aqui direto nessa leitura, no vídeo, já no momento em que eu faço o terceiro grupo, lá na abertura do vídeo eu estou convidando todos vocês a participar da nossa campanha solidária. Entre alguns prêmios que eu vou sortear, está incluindo também essa tela que está aqui. Vai ser o sorteio dia 9 de fevereiro aqui no nosso canal, possivelmente numa sessão de reiki, vai ser o dia do meu aniversário, e eu faço o sorteio e depois divulgo o resultado também no Instagram. Vai aparecer um QR Code lá na abertura do vídeo que você pode falar comigo diretamente no WhatsApp para poder solicitar as informações desse sorteio e como participar. A cada R$10 de doação para nossa campanha, você recebe ali um cupom, tá bom? Firma teu pensamento em Deus, salve a espiritualidade, salve meu povo cigano, salve os ciganos da estrada, salve Santa Sara Kali, salve toda a linha do Oriente, vamos trabalhar. Revela pelo oráculo da vovó cigana, traz a magia cigana, abre os caminhos, ciganos do ouro, ciganos da prata, que a alegria chegue e fique, habitando no seu lar e no seu coração. Firma teu pensamento em Deus. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com asas ampara, a bondade conduz. Teus olhos nos regem noite e dia, e eu te agradeço por ser o meu guia. Traz pelo oráculo da vovó cigana o conselho do grupo 3, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. O buquê, a cigana já trazendo um corte aí de uma falsa amizade, possivelmente, tá? Ou um confronto, tá? Em relação, principalmente, à figura feminina. Por que eu estou dizendo isso? Ó, aqui, a espiritualidade fala muito nesse grupo sobre a falsa amizade, a falsa fidelidade. A pessoa que é fiel a você, ela não vai ser fiel só na hora que você está bem. Ela vai ser compromissado com você. Se você está bem, se você não está bem, ela está ali e te apoia. Tá? Então aqui fala muito sobre essa característica de pessoas que te rondam ali, às vezes num momento, para tirar o proveito de um passeio, de uma viagem, ou para tirar um proveito de facilitar, abrir uma porta, mas você não vê daí o caminho inverso. Tá? Então a cigana ela alerta sobre as pessoas que tentam pegar meio que carona no teu trabalho, carona no teu profissional. Pede bastante cuidado. Reveja as suas amizades. Por que você está dizendo isso, Gabriel? Porque o cachorro, o cão, ele é um símbolo de fidelidade. Fidelidade, de amor. Não tem amor mais puro do que a de um bichinho desse. Quem tem gato e cachorro sabe do que eu estou falando. É o amor mais puro que a gente pode experimentar observando a mãe natureza, são desses animais que ficam com a gente. É um amor gratuito. Você está entendendo? Desinteressado. Confiam na gente. É como igual a gente cuida de uma criança. Então quem se conecta com a verdadeira fidelidade percebe os sinais, com a verdadeira fidelidade. Porque
Atrás do cão veio a raposa. E a raposa veio invertido, logo abaixo dela, a foice. Ou seja, a cigana ela quer trazer um corte. Ela quer trazer como se fosse assim. Pense nisso dessa forma. Pode ser também que você tenha a pombagira cigana. Mas aqui está dizendo o quê? Que às vezes para você seguir, crescer, aqui principalmente ligado ao teu trabalho, à tua carreira, sabe? Às vezes assumir um compromisso, uma oportunidade, uma promoção. Aqui fala, fique muito atento com as suas relações, com as suas conexões. Que às vezes a pessoa que você mais confia é a que pode te colocar daí num prejuízo profissional. É a que pode te acabar tirando uma oportunidade sua porque falou algo assim sem querer. Tá? Então pede muita atenção com isso. Não confunda as suas relações profissionais com questões pessoais. Amizade e trabalho devem estar separados. Eu posso ser amigo, claro, das pessoas com quem eu trabalho, mas é como se falasse, separe as suas relações íntimas e pessoais da porta para fora. Pede para que não se vincule demais as conexões no primeiro trimestre, tá? Vai ser uma forma de proteger os seus negócios, proteger a tua vida íntima e pessoal. Vamos dizer de forma simbólica que o teu parceiro ou a tua parceira não respeite muito o seu profissional. É uma pessoa que talvez ali fica rondando teus clientes ou teu ambiente de trabalho. Bota para correr. Não deixa não. Trabalho é trabalho. Tá? Então fique muito atento, não dê liberdade excessiva, nem mesmo para o seu parceiro ou a sua parceira interferir na sua carreira. Isso também pode ser um dos arquétipos aqui do seu grupo. Porque daí você vai dando força e daqui a pouco depois você não controla mais. A espiritualidade coloca aqui na tua âncora momentos que podem trazer no primeiro trimestre celebração, que podem trazer também notícias assim que para alguns eu não sinto tanto de puxar para a gravidez, apesar de ter vindo a cegonha, não senti nesse sentido. Eu vejo mais num sentido de trazer oportunidades do seu crescimento, mas é um crescimento seu. E não necessariamente você vai poder estender ou levar alguém com você. Então, de novo, surgiu lá às vezes uma viagem de trabalho que pode mudar a tua carreira. Aí você cai lá numa conversa sonsa do teu namorado, da tua namorada, do seu marido, da sua mulher, você perde a oportunidade. Ah, surgiu uma oportunidade pontual também de destaque do seu trabalho. Daí, às vezes, por causa de um comentário de um amigo, de uma amiga lá invejoso que te pôs em segurança, você deixou de fazer. Então, aqui fala muito sobre você não perder oportunidades no primeiro trimestre, que envolvam o teu crescimento, que envolvam a tua autoconfiança, o seu momento, é como se falasse, grupo 3, é o seu momento, não é o momento do outro. Tá? Então, às vezes, quando a gente está prestes a materializar, ou ir para o caminho certo, ou fazer uma coisa muito assertiva, sempre vai ter alguém em volta, ó, por exemplo, ó, teu jardim, você está construindo o teu espaço, o teu caminho, mas sempre pode daí vir alguém nesse momento e plantar um sentimento de dúvida, de que isso não é para você, de que para você não vai dar certo, ou de que você não vai dar conta. Ah, daí, sei lá, a pessoa coloca ali como se fosse uma fala inocente, eu falo mesmo, né? Mas você não tem cabeça boa para isso. Então, cuidado com essas pessoas que plantam sementes do mal no teu coração, que é um primeiro trimestre, é ano 1. Esse ano é cada um por si, no sentido de energia. O ano 1, se eu não sei agir, se eu não tenho força na minha própria perna, se eu não sei quem sou, se eu não sei o passo firme que eu tenho, ano 1 não é ano de esperar o outro se mover, é a gente que tem que se movimentar. Ano 1 é manifestação do processo do eu, de alta habilidade, autogerenciamento e capacidade. Então fica muito atento com isso, tá? Porque aqui fala de uma mistura aí entre coração e relações e liberdades que parece que pode tirar oportunidades. Então lembre-se disso, as pessoas que nos amam querem nos ver crescer. As pessoas que nos amam nos apoiam. As pessoas que nos amam nos incentivam. É claro que o verdadeiro amigo não vai te poupar de uma verdade dura, mas é nítido que nessa verdade dura ele está às vezes evitando um erro.
Ele está ali muitas vezes te ajudando a enxergar um ponto que você não viu, mas daí ele traz fatos, argumentos. Então não confunda as coisas. Mas agora a pessoa que se faz de amigo ou amiga, ele planta insegurança, ele coloca dúvida, ele só te mostra problemas, mas ele nunca te apresenta a solução. E aí você tem que ficar atento com esses sinais, tá bom? Vamos lá, Oráculo dos Delfos, para complementar o baralho da vovó cigana, primeiro trimestre. Eu vejo que 2026, aqui no primeiro trimestre, para todos os grupos, vai mostrar muito ou a fidelidade, provar a fidelidade de alguém, ou decepcionar, mostrando o lobo em pele de cordeiro, aquele que realmente não é capaz de ser fiel, aquele que pensa só no próprio umbigo, tá? É um ano que vai questionar, pelo jeito, logo no primeiro trimestre, se as relações que ficam ao nosso lado devem permanecer ou se devem ser banidas aí logo no primeiro trimestre. Firma teu pensamento, salva a espiritualidade, traz a mensagem para o grupo 3 pelo Oráculo dos Delfos. Firma teu pensamento em Deus. A colheita. O grupo 3 tem um grande potencial, mas parece que tem assim uma carga de inveja ou um coração muito fácil de atingir, tá? Então a espiritualidade traz muito assim, ó, reflexão, distanciamento, e aí você vai perceber que sempre que você se permite um pouco estar só, de forma simbólica na tua energia, vem energias mais benéficas, ó. Inspiração, colheita, conexão com o anjo da guarda. É como se falasse, quando você permite se guiar, inspirar, ouvir uma música, ouvir uma prece, quando você busca ter esse momento de isolamento, é onde você consegue acoplar energia para o teu crescimento. Seus projetos tendem a funcionar melhor no primeiro trimestre dentro de um certo isolamento. Então você está precisando, vamos dar um exemplo, escrever. Se isola para você escrever logo e terminar esse projeto. Você está concluindo o teu doutorado, o teu TCC e não consegue terminar, mas às vezes em volta a casa é uma bagunça, é uma gritaria, é uma coisa que tira o foco, retire-se desse local para concluir logo. Às vezes você tem que concluir bem uma apresentação, uma reunião, e aí você percebe que sempre que tem um evento ou um acontecimento importante, eu não consigo dormir bem por causa disso, disso ou daquilo. Então tente perceber o padrão que tira a tua paz, para que você consiga economizar a sua energia para aquilo que importa, tá? Então é interessante que uma das características que eles trazem para o seu grupo, aqui no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, é só um exemplo. É claro que nem todo mundo aqui vai ter um amigo ou alguém invejoso perto, senão fica parecendo aquela coisa clichê de todo mundo tem inveja de mim. Não, não é isso. É o arquétipo para você entender as características do que o seu guardião quer avisar. Então mostra, tem pessoas que são um poço de comparação, de inveja. Tá vendo que tá derramando? Tá derramando, ó, a inveja. E aí a pessoa se faz de modesto, de santinho, é uma voz mansa. É uma voz de... Eu tô falando isso só porque eu me preocupo com você. Você tá entendendo? É pelo tom que você vai pegar o lobo. Então aqui fala muito sobre isso. Quando você tá prestes a agarrar algo importante, isso às vezes pode estar em alguém muito próximo, até na tua própria família. Eu já vi pai e mãe fazer isso com os filhos. E já vi pai e mãe que não fica feliz quando o filho cresce. Mas por quê? Porque no inconsciente, se meu filho e minha filha crescem, eu não vou ter mais domínio, ele não vai mais precisar, eu não terei mais controle sobre ele. E por incrível que pareça, tem muito pai e mãe por aí que quando o filho ou filha começa a crescer demais, ele começa a sabotar. Porque a única forma que ele sabe de ter controle sobre o filho é por meio da necessidade.
Então, quando o filho e a filha é limitada, é um exemplo só que eu estou trazendo, não precisa ser seu pai e tua mãe. Então, tente perceber quem perde poder sobre você quando você ganha independência, quando você tem mais coragem, quando você ganha voz, quando você tem autonomia. Porque é aí que você tem que ter cautela. Porque quem ama liberta. Então, quem te coloca ali numa coleira, numa corrente, isso aí não é amor, isso é posse. Tá? Então fique um pouco atento, que aqui fala sobre essas energias que tentam te consumir e te fazer desistir. Desistir de acreditar na sua própria capacidade, desistir de buscar aquilo que é importante ou que te faz se sentir vivo, aquilo que te dá propósito. E eu sempre vou insistir nisso, o que dá propósito para um não dá para o outro. Mas quando a gente realmente se respeita, a gente entende as nossas individualidades. Então, abre teu olho, porque o potencial de vocês é grande, mas aqui parece que você coloca muita importância ou dá abertura demais a pessoas que não deveriam. Tá bom? Vamos ver o que a runa traz para vocês? Grupo 3. Nossa, Gabriel, por que às vezes quando eu vejo outros oráculos, outro tarô, todo mundo só fala coisa boa? O oráculo nunca foi feito para falar coisa boa. Aprenda isso, tá? Que daí você vai saber distinguir quem trabalha de verdade com oráculo e quem só fala o que você quer ouvir. O oráculo ele foi criado para evitar o caminho da dor. Ele acessa linhas temporais. Então o oráculo não é para dizer que você vai casar, que você vai ganhar na Mega Sena ou em coisas afins. Ele acessa linhas. Muitas vezes quando uma pessoa ia para a guerra ou ia mandar uma grande quantidade de recurso, de riqueza, de soldado, quem que eles buscavam? Os oráculos. E não só tarô, porque teve outros oráculos. O oráculo começou com gravetos, com ossos humanos, com virgens. É só você pesquisar a história. E aí por que se ia até os oráculos? Muitas vezes para saber se aquele passo valia a pena, ou se aquilo ia trazer muito dano, ia prejudicar a colheita, ia trazer prejuízo. Então o oráculo é uma forma de você acessar ou ter uma orientação, principalmente para evitar a dor, evitar o erro. E se não é possível evitar, amenizar as consequências de um caminho que não é frutífero. Porque coisa boa não precisa ficar avisando. Senão até estraga a surpresa. Eu falo, as coisas boas de Deus não tem que avisar. Então, busque entender isso. Se você vem parar num vídeo de orientação espiritual de oráculo, não faça isso por brincadeira, senão é melhor nem fazer. Tá? Lembre-se que palavras são profecias. E muitas vezes os nossos guardiões é como um pai e uma mãe. E o pai e a mãe não falam o que o filho quer ouvir. Ele fala o que é necessário. O pai e a mãe se preocupam em educar. Então a espiritualidade é assim conosco. Justo pelo seu amor eles têm firmeza. Porque sabe que muitas vezes é necessário a firmeza para colocar a gente ali no prumo. Tá bom? Firma teu pensamento. Runas. Conselho final. Grupo 3, primeiro trimestre. Euas. Adoro essa runa. A runa do progresso, do movimento. Turissas e Tiwas. Vamos lá. Justiça, equilíbrio, malícia. Então, martelo, força, ferramenta, confiar nas próprias habilidades. Nas próprias habilidades. Confiar mais em si e terceirizar menos. O cavalo. O cavalo, ele representa, além da força, o arquétipo masculino da ação, do movimento, da transformação, do progresso. Tá? Representa a força indomável da vida. Então ele traz o arquétipo masculino, do avanço. Tá? Ele representa as pernas fortes, a velocidade. Então aqui fala muito de vocês sendo pessoas com muito potencial, muitas habilidades. Aqui não estou falando só de habilidade para ganhar dinheiro. Às vezes você está lá aposentado, ou já tem uma vida feita, mas ainda assim você tem habilidades, você tem dom, você tem que ter motivo para existir, né? Não dá para ficar só na vida só respirando e olhando para as paredes. Então, confie nas suas habilidades. Confie no valor do teu trabalho. Teu trabalho não é obra de caridade. Tem que saber cobrar. Tem que saber pôr preço. A tua água, a tua luz, o teu estudo, o teu livro, os teus equipamentos têm um custo.
Seu trabalho não é para ficar fazendo coisa de graça para parente. Você está entendendo? Então, ter esse bom senso do trabalho é o que muitas vezes faz a gente também ter esse senso de valor, que tudo nesse mundo tem uma energia, tem uma troca. E aí fala muito da sua dedicação e do seu discernimento. Porque aqui realmente fala muito para esse grupo, grupo 3. Se vocês entenderem o tamanho do teu potencial, da tua força, da tua capacidade de realização, você vai começar a quebrar essas correntes daqueles que te seguraram. Ah, mas daí então eu vou entrar numa postura de vítima, Gabriel? Tadinho de mim, eu só não cresci mais porque meu pai e minha mãe não deixou. Tadinho de mim, eu só não estudei mais porque meu marido e minha esposa não quis. Tadinho de mim porque meus filhos não sei o quê. Não, tadinho de mim nada. Aí você vai se responsabilizar. Que a partir desse ano, desse trimestre, desse 2026, eu não vou mais curvar a minha cabeça a ninguém que quer me manter pequeno. Eu vou aprender a dizer não. Eu vou dar meu grito de independência. Então é você que se liberta. Não é buscando culpados por que estou assim. Tá bom? É o que eu vejo para o terceiro e último grupo. Lembrando que nós estamos ali com o nosso curso de tarô 100% online, inscrições abertas. É um curso completo com videoaula. Tem apostila também lá em PDF, são 120 páginas que apoiam os estudos. Então, além das videoaulas, você tem uma super apostila, acesso ilimitado, ou seja, pode assistir quantas vezes quiser, do horário que quiser, independente do teu fuso horário e do conforto da sua casa. As inscrições são no link da Hotmart, aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Sentiu de vir estudar o tarô tradicional? Acesse o site, inscreva-se. Que esse ano de 2026 seja abençoado a todos vocês. Vou deixar aqui uma playlist com todas as previsões do ano, junto com aqueles aulões de astrologia, e até a próxima. Inscrições abertas para o curso Jornada da Cruz Celta, 100% online, acesso ilimitado às aulas. O nosso curso de tarô inclui certificado. Os módulos são separados de maneira intuitiva, que você pode estudar com facilidade da sua casa. Você também conta com uma apostila completa de apoio, que você vai poder baixar para fazer o estudo complementar do nosso curso completo de tarô. Inscrições na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário. Basta acessar o link da Hotmart e lá você encontra todas as informações. Te espero lá no curso.